Quero mandar um abraço aí do Bispo Lúcio, da Bispa Claire, tá? Dizer um recado deles para vocês. Ele disse que ama essa igreja, amou esse rebanho, e uma igreja maravilhosa, e que a gente percebe, né, pastor, quando nós ministramos no altar, quanto as pessoas recebem a palavra que é direcionada a eles. E no seminário Geração Ovelha a gente conseguiu receber esse carinho. Então a gente percebe quando a pessoa abre o coração para receber algo da parte de Deus. Então que em nome de Jesus, nessa noite não seja diferente, que seu coração esteja aberto para receber o que o Senhor tem para falar ao seu coração, em nome de Jesus. O livro de Josué, abre a sua Bíblia aí comigo, livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, vamos ler do verso 6 ao verso 9, que diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Pai, que da mesma forma que o Senhor primeiramente falou ao meu coração, que agora o Senhor venha falar ao coração da tua igreja, pois estamos com sede, pedimos que a água da vida venha nos saciar, Senhor. Pedimos a Ti que através desta palavra, o Senhor venha nos dar autoridade e reconhecimento sobre tudo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Assim como o Senhor abençoou o teu servo Moisés, assim como o Senhor abençoou o sucessor de Moisés, Josué, abençoe o teu povo hoje, Senhor. Nos dê uma direção, ó Pai, e nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença. Ó Espírito Santo, nos dê autoridade, Senhor. Derrama sobre nós a tua chama, a tua unção, o teu fogo, para que possamos, Senhor Jesus, sair daqui transformados dessa noite, para que possamos neste lugar ser revestidos pela tua unção, ser revestidos, Pai, e totalmente restaurados, Pai, pelo teu Espírito. Ó Espírito Santo, toca em cada família, em cada coração, em cada mente, em cada pensamento que aqui está, e que possamos ser aliviados, Senhor, pela graça do teu Santo Espírito, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra, em nome de Jesus. Quem aqui já leu o livro de Josué? Irmãos, eu quero tratar com você algo que Deus falou no meu coração, e antes de nós entendermos o que Deus falou comigo, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele deu uma grande responsabilidade nas mãos de Moisés, e quando ele recebeu essa responsabilidade de tirar todo aquele povo que estava escravo do Egito, Deus também deu uma missão a ele de que ele iria governar aquele povo e que ele iria apacentar aquela região. Então, por mais que Deus o tivesse ajudado, teve as suas dificuldades, teve as suas guerras, e através de Moisés, Deus fez muitos milagres no meio daquele povo. Deus fez com que o mar fosse aberto, Deus fez com que todas as pragas fossem até Faraó, para que ele visse que realmente era o próprio Deus que estava direcionando Moisés, e toda aquela responsabilidade estava nas costas de um homem, que conduziu aquele povo até a terra prometida. Quem já leu esse livro sabe que nem todos ali herdaram aquela terra, eles ficaram 40 anos caminhando ali pelo deserto, mas existiu um homem que estava desde menino caminhando ao lado de Moisés, e o nome desse homem é Josué. Este homem que nós acabamos de ver agora, que nós lemos, Deus estava dando uma direção a esse moço, estava dando uma responsabilidade que aos olhos dele, imagina você, caminhar ao lado de uma pessoa que tinha
a responsabilidade de cuidar de um povo, de conduzir um povo, de fazer com que aquele povo chegasse no lugar de prometido. Imagina você as reclamações, imagine você as decepções daquele povo, imagina aquele povo murmurando, imagina aquele povo crescendo, a grande responsabilidade que existia sobre as costas de Moisés. Deus de repente olha para aquele homem e fala assim: ei, agora você vai conduzir esse povo. Porém existe uma promessa sobre a vida de Josué. E Deus disse: assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim eu serei com você, Josué. Então não tema nem se espante, apenas levante a sua cabeça, pois eu irei te guiar, eu irei te conduzir. Então Josué recebeu uma grande responsabilidade. Mas por trás de todo esse texto aqui eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma responsabilidade para mim, existe uma responsabilidade que foi dada a você. Eu não sei quais são as áreas da tua vida que você precisa dominá-las. Eu não sei quais são as áreas da tua vida que você tem guerreado, mas eu quero dizer uma coisa para você. Existiu pessoas que venceram essa guerra antes de você. Existem milhares de pessoas neste planeta que já venceram situações em que você pode estar enfrentando. Assim como Deus disse que foi com o servo Moisés, será com Josué. Eu quero dizer que toda guerra que você enfrenta, Deus será com você também. E nós vemos nesse livro que existiu um grande fardo que foi derramado sobre a vida de um homem, e de um homem moço. Mas eu quero dizer uma coisa para você: foi dada uma autoridade sobre a vida de Josué. E o tema dessa mensagem hoje é essa: autoridade para vencer as guerras físicas e guerras espirituais. Pois quando nós recebemos tal responsabilidade, seja o que for que foi dado por Deus, existe um temor dentro do nosso coração, existe um certo receio, existe uma dúvida lá no fundo, em que a gente se preocupa: será que nós vamos conseguir cumprir esse chamado? Será que nós vamos conseguir dar início a isso? Será que eu vou conseguir fazer igual o outro fez? Será que eu vou conseguir liderar? Será que eu vou conseguir cantar? Será que eu vou conseguir entregar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, assim como o outro estava fazendo? Então existiu um grande fardo que foi derramado na vida de um homem, cujo agora o Senhor iria guiá-lo, o Senhor iria conduzi-lo. Então eu quero dizer para você: por mais sobrenatural que seja a guerra que você enfrenta, por maior que seja a responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos, existe uma autoridade do céu que é derramada sobre você. Existe algo que vem do Senhor para você. Essa autoridade, querido, não veio daquilo que você fez lá, não veio daquilo que você fez aqui, não veio dos estudos apenas, veio também algo do céu que foi derramado sobre você. Algo que não é a pessoa que está do teu lado que vai ter que fazer, é você. Algo que não é a pessoa que canta que vai ter que fazer, é você. Algo que não é a pessoa que prega que vai ter que fazer, é você. Pois a autoridade que foi derramada sobre esse homem também é derramada sobre a igreja, também é derramado sobre o povo de Deus. E quando eu aceito essa autoridade, Deus me dá ela para governar tanto na minha vida física como na minha vida espiritual. E Deus mostra a Josué, irmão, que ele não precisava se preocupar, pois na verdade toda autoridade que Deus nos dá, Deus está nos dizendo assim: ei, por maior que seja a tua dificuldade, eu te dou fé, para que aquilo que aos teus olhos é impossível, eu vou fazer você enxergar que é possível em mim. Aquilo que você vive hoje, que aos teus olhos pode parecer impossível, em Deus, Ele irá tornar possível. Basta você entender que toda guerra e luta que você enfrenta, existe um propósito, existe um porquê, existe uma direção. Quando você entende essa direção, Deus derrama unção, Deus derrama capacitação, Deus derrama propósito, Deus abre as portas, Ele cria um caminho no meio do mar para que você possa enxergar um caminho de saída naquela situação. E foi assim que Deus foi com Moisés, assim Deus foi com Josué, e assim Deus vai ser conosco. Mas é difícil de acreditar que Deus possa fazer tais milagres nos dias de hoje, não é verdade? A gente vê pessoas que foram curadas através de Jesus, pessoas que voltaram a enxergar, pessoas que voltaram a andar, pessoas que ressuscitaram, pessoas que viveram milagres extraordinários, trazendo para a nossa realidade de hoje. Parece que isso é meio impossível. Mas aí é que está a graça de servir a Jesus.
aí que está a graça de servir ao nosso Deus. Irmão, quero te dizer que o mesmo Deus que fazia o sobrenatural naquela época, Ele faz o sobrenatural hoje. O mesmo Deus que cumpriu os milagres naquela época, Ele cumpre os milagres hoje. Só que existe uma autoridade que foi entregue na minha e na tua mão, que às vezes nós não estamos acreditando que nós vamos conseguir fazer. Então aquela dor de cabeça que você tem poder e autoridade para curar. Aquela enfermidade que você estava enfrentando, Deus te deu poder e autoridade para curar. Aquela porta que ainda não foi aberta, aquele casamento que pode estar sendo destruído, aquela situação que aos teus olhos é impossível, Deus está te dando autoridade para você governar sobre essa situação. Eu costumo dizer que todas as áreas que nós enfrentamos guerras e lutas, é Deus nos provando e nos preparando, pois todo lugar que você é provado, ao vencer você recebe autoridade para governar aquela situação. Então tudo aquilo que você enfrenta na tua vida, pastor, eu cheguei na igreja, eu era um usuário de droga, Deus te deu autoridade, você venceu, Deus te deu autoridade para fazer outros vencerem. Pastor, eu tinha uma doença maligna, mas eu fui curado, Deus te deu autoridade para curar. Pastor, eu fui ganho para Jesus, eu achei que eu nunca ia conseguir, eu achei que eu nunca ia vencer, Deus te deu autoridade para ganhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então toda a autoridade que existia sobre a vida de Moisés, Deus agora estava transmitindo toda essa autoridade para Josué, e toda essa responsabilidade estava junto com ele. Só que toda a unção que existia sobre o servo Moisés, passou agora a ser para o servo Josué. E é incrível isso daqui, porque Deus ele trabalha com princípios, e todos esses princípios que existiam naquela época nos fazem hoje chegar até aqui. Quantos anos você está no Evangelho? Quantos anos você enfrenta uma dificuldade? Quantos anos faz que você se converteu? Todos esses anos geraram autoridade sobre você, para você poder exercer essa função. Pessoas, pastor, que às vezes estão na igreja há anos, mas têm medo de falar. Pessoas que estão na igreja há anos, mas têm medo de convidar. Pessoas que estão na igreja há anos, mas têm medo de usar daquilo que Deus já fez na tua vida. O teu testemunho é edificação para a igreja, irmão. O teu testemunho edifica quem está lutando essa guerra. Eu sou uma pessoa que eu fui usuário de droga, eu edifico quem está tentando se libertar. Uma pessoa que venceu uma enfermidade, edifica quem está tentando ser curado. Uma pessoa que teve um casamento totalmente transformado, e ao testemunhar, edifica quem está lutando pelo casamento. Eu quero dizer que a autoridade do céu foi derramada sobre a tua vida, e Deus está derramando coisas grandes sobre essa igreja, sobre este lugar. Se você crê, levanta a sua mão para o céu. Eu quero profetizar, Deus te dá uma nova autoridade para você governar essa área da tua vida. Creia que Deus vai fazer, creia que Deus multiplica talentos, creia que Deus faz com que cresça aquilo que já está em você, que seja transmitido para outras pessoas, pois é assim que Deus trabalha. Eu quero que você entenda que Deus não é um Deus que se alegra em ver você enfrentando uma dificuldade. Deus não é aquele Deus que vê você levantando de manhã, você olha para a sua conta, você olha para o seu diagnóstico, você olha para a tua realidade, você olha para a tua vida, e Deus está lá dando risada de você. Não, irmão. Deus não é um Deus que se alegra com a tua dificuldade. Deus não é um Deus que se alegra por ver você passando problema. Muito pelo contrário, Deus é um Deus que conforta você para você vencer isso. Deus ele é um Deus que abre os teus olhos e te dá a compreensão de que existe um caminho para vencer essa situação. É engraçado o quanto nós vivemos com Deus achando que a partir do momento que você vem na igreja, as coisas vão parar de acontecer na tua vida, pois vai ser um lindo caminho, vai ser uma vida perfeita. Não, pelo contrário. Eu costumo dizer que os problemas que nós vivíamos antes de estar na igreja já existia. Só que quando nós vamos para Ele, Ele nos faz enxergar esse problema. Pois os nossos olhos espirituais estavam fechados e a gente não conseguia enxergar uma forma de vencer aquilo. Daí nós aceitamos Ele para a nossa vida, nos batizamos e começamos a caminhar com Deus, e a gente passa a enxergar o problema como algo que pode ser solucionado, algo que pode ser vencido. Então não pense que por você estar na igreja há 10 anos, essas coisas vão sumir da tua vida. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o mal sucede tanto para o justo quanto para o ímpio, tanto para aquele que anda no caminho direito, como para aquele que anda no caminho errado, tanto para aquele que acredita, como para aquele que não acredita.
Nós não estamos isentos de sofrer um acidente amanhã. Todos nós temos esse risco, mas existe uma diferença de quem serve e de quem não serve. Existe uma diferença de quem crê em Deus e não crê em nada. Então, se você está na igreja e você acredita que Deus, Ele é o Deus da tua vida, qual é a guerra para esse Deus que Ele não pode vencer por você? Qual é a guerra para esse Deus que Ele não vai guerrear com você? Qual é essa guerra para esse Deus que Ele não vai dar vitória para o teu povo? Deus estava dizendo a Josué: ei Josué, apenas acredite, apenas caminhe, eu fui com ele, eu vou ser com você. Olha para esse irmão do lado, eu não costumo fazer isso não, viu pastor? Olha para esse irmão do lado e fala assim: ei, Deus é com você também, amém? Pois quando Deus é com você e com o teu irmão, quem para a igreja de Jesus? Quem vai nos parar? Se a pessoa está desanimada, você olha para ela e fala: não, você vai vencer. Agora você andar com outra pessoa desanimada, o que a outra pessoa vai fazer? Vai te desanimar também. Uma coisa que eu costumo dizer: Deus nos dá autoridade para governar sobre a área que nós vencemos. Então uma pessoa que se desvia dos caminhos de Deus, essa pessoa não anda com quem serve a Deus. Pastor, eu caí, sabe, a pessoa estava na igreja, fazia tudo, aí a pessoa caiu, sabe, agora ela está andando com um monte de gente crente. É desse jeito que acontece? Não, uma pessoa quando ela cai, e ela caiu, por exemplo, ela caiu com droga, ela vai andar com pessoas que usam droga. Ou você acha que uma pessoa que caiu na bebida, que caiu na droga, ela vai andar com pessoas que servem a Jesus? Não, porque aquilo é uma forma da pessoa trazer um pouco de conforto para o erro dela. Talvez você pode ser uma pessoa aqui que já sofreu uma traição. Talvez você pode ser uma pessoa hoje dentro da igreja que já teve os seus tropeços. E nesses tropeços você não começou a caminhar com quem não concorda com aquilo. Você começou a caminhar com pessoas que já viveram aquilo. Porque aquilo traz conforto para a nossa culpa. Aquilo diminui a nossa acusação. Então tudo aquilo que você recebe uma autoridade, você deve mantê-la para poder fortalecer outras pessoas. Então se você é uma pessoa que cai, qual que é o objetivo de quem não caiu? Levantar. Agora se você é uma pessoa que cai, não adianta você andar com quem anda caído, você não levanta. Não adianta duas pessoas que estão rastejando para se levantar com Deus, caminharem juntas. Eu quero dizer para você, que você tem que andar com pessoas que têm uma visão além do que você está vivendo. Uma pessoa que vai te exaltar, uma pessoa que vai te levantar. Não pessoas que te rebaixam, não pessoas que tornam você e tiram toda a autoridade que Deus colocou em você. Tem pessoas que ministravam no altar, tem pessoas que faziam a obra de Deus. E ando com pessoas que não fazem. Não sei porque Deus me deu essa direção. Deus está falando com alguém aqui, amém? E essa pessoa anda com pessoas que não têm essa mesma visão. Quero dizer para vocês, você não consegue se levantar desse jeito. Caminha com pessoas que querem ver o seu crescimento. Caminha com pessoas que querem sonhar junto com você. Diga amém. Amém. Então Deus, Ele faz dessa forma. Deus não vai falar para você ser alguém que precise pedir todos os dias a mesma coisa, achando que Ele não vai fazer. O seu sofrimento não deixa Deus alegre. A autoridade nos dá poder sobre as guerras físicas e espirituais, pois Jesus nos deu essa autoridade. Em Lucas 10:19 diz assim: eu vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano nenhum. Quem que disse isso aqui? Fui eu? Foi Jesus. Deus, Ele deu uma autoridade sobre você. É uma autoridade que não foi paga, irmão, por empréstimo. É uma autoridade que não foi paga por dias. Foi uma autoridade que foi ganha através de sofrimento em cruz. É uma autoridade que foi dada a você com alto preço. Você não pode pegar essa autoridade que Deus te deu e descartá-la fora. Você deve usar essa autoridade a favor do reino de Deus. Diga amém. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Deus nos deu uma autoridade sobre os nossos filhos. E antes de nós recebermos essa autoridade, nós fomos governados pelos nossos pais. Todo o ensino, quem aqui, por exemplo, eu era uma pessoa que eu lavava a louça da minha casa. Então eu chegava da escola, meu pai pegava eu e falou: filho, antes de você sair para a rua, vai lavar aquela louça ali, que daqui a pouco sua mãe chega aí, ou tal pessoa, eu vou precisar usar aí, está tudo sujo, não é verdade? Aí eu pego o meu filho hoje, o que eu faço com ele? Faço ele lavar a louça também. Porque isso gerou em mim uma autoridade.
Hoje a minha esposa não precisa olhar para mim e falar, nossa, meu marido é um relaxado, meu marido é um preguiçoso. Não, porque eu recebi o ensino. Meu pai me ensinou uma coisa que é útil no meu casamento. Então eu gosto de passar as minhas roupas. Eu tenho isso, irmão. Se você não tem, amém. Eu gosto de passar minhas roupas. Eu transfiro para os meus filhos aquilo que eu recebi dos meus pais. E eles serão bons maridos também. Então eu pergunto para o meu filho, a minha esposa, aliás, pergunta, como que você quer ser para sua esposa? Aí meu filho pega assim, eu quero ser igual ao meu pai. Aí eu pego e falo, não, você vai ter que ser melhor do que eu, porque o que eu vivi, eu transmiti para você. Você vai transmitir para os teus filhos a autoridade maior do que eu transmiti para você. Então toda autoridade que é derramada sobre as nossas vidas, nós transmitimos para aqueles que nós amamos. Você ama esse povo? Você ama esse irmão? O que você anda transmitindo para essa pessoa? O que nós andamos transmitindo lá no nosso trabalho? O que a gente transmite para as pessoas quando nós vamos numa padaria ou num posto de gasolina? O que nós transmitimos para as pessoas que estão na rua quando nós somos fechados no meio do trânsito? Essa parte é difícil, não é, irmão? Ser fechado no trânsito é uma guerra. É difícil, irmão. Dá vontade de falar uns palavrão santo. Você é um filho de Belial. Tomar na Santa Ceia, né, irmão? Então vem coisas na nossa cabeça, porém, o que nós vamos transmitir nesse momento? Hoje em dia, irmão, eu falo comigo mesmo, ali dentro do carro, fecho o vidro e vou embora, porque não compensa. Não compensa. Amém? Então Deus te deu essa autoridade, você deve transmitir essa autoridade. E o mais incrível desse texto, é que Deus fala assim, ei, se você estiver atento aos meus mandamentos, se você for fiel à minha lei, eu farei e cumprirei tudo aquilo que eu cumpri ao teu servo Moisés. Isso é uma herança para mim e para você. Tudo aquilo que nós queremos viver nessa terra hoje, Deus há de fazer se a gente cumprir o que os outros cumpriram. Então qual que é o mandamento aí, irmão? Você deve honrar a Deus acima de todas as coisas. Você deve ser uma pessoa alegre, uma pessoa bondosa, uma pessoa que transmite esperança, uma pessoa de paz, uma pessoa calma, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que edifica outras pessoas, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê, uma pessoa que se dedica, vai dando glória a Deus, uma pessoa que honra a família, uma pessoa que cuida dos teus filhos, uma pessoa que faz bem no trabalho, uma pessoa que dirige com cautela, uma pessoa que ora e faz os teus horários serem cumpridos, uma pessoa que zela para fazer uma coisa certa todo dia, uma pessoa que erra, mas todo dia aprende com o erro, uma pessoa que cresce com os teus erros. Quero dizer que você é essa pessoa. Deus está gerando algo poderoso em você, Deus está gerando algo maravilhoso dentro do teu coração, e isso é crescimento não só para a igreja, é crescimento para a tua família, para a tua casa. Deus é bom, irmão. Deus é bom, nós temos que valorizar o que a gente aprende. Quero falar com você dois tipos de autoridade. Primeira autoridade, é a autoridade que nos é dada para vencer provações. Como eu disse, toda provação que você vence, você recebe autoridade para governar sobre ela. E segunda autoridade, a autoridade consolidada após vencer as provações. Então tudo aquilo que você enfrentou, no caminho é difícil, irmão. Eu acho que eu disse isso, não sei se foi quando eu tive a oportunidade de ministrar oferta. Aquilo que você tem de mais valor dentro da tua casa foi o que deu mais trabalho para pagar. Aquilo que você tem com maior valor dentro da tua casa, você olha e fala, meu, foi difícil, mas valeu cada centavo. Pode ser a sua televisão de 70 polegadas, recebe em nome de Jesus. Pode ser o seu PS5, pode ser o instrumento que você sonhava, pode ser o carro que você almejava, a casa do teu sonho, o seu apartamento, seja qual for aquilo que você deseja, não é fácil de conquistar, é uma guerra. Mas quando você tem, você valoriza mais. Quando você alcança, você passa a valorizar mais. A gente só tem autoridade sobre aquilo que a gente dá valor. Se você não dá valor para a tua família, como que você vai ter autoridade para governar ela? Se você não dá valor para a sua saúde, como que você vai governar sobre ela? Você não pode ser uma pessoa que o tempo todo, como que te dá na telha, irmão. Ah, eu estou aprendendo tanto com meu sogro, irmão. Meu sogro é uma pessoa, sabe? Nossa, ele chega a ser chato. Você está lá tomando, vou tomar água de coco.
Daí vem meu sogro, essa água de coco aí não é aquela água do pé lá. Aí tem conservante, aí tem não sei o que, água de coco não é essa, água de coco é aquela que vem do pé. Tá bom. Aí eu vou comer lá uma sobremesa. Nossa, esse açúcar aí, esse açúcar não sei o que, esses dias nós estávamos tendo um churrasco, ele quebrou todo o clima. Quebrou todo o clima. Tava lá comendo carne, tudo, e esbanjando aquele sol, sabe? E aquele louvorzão rolando, a gente naquela comunhão, daqui a pouco chega a sobremesa de abacaxi, aquela coisa maravilhosa, nós começamos a comer, ele sentou e falou, vocês é doido ficar comendo isso aí. Meu, vocês é doido, meu, isso daí causa isso, causa aquilo, causa isso, causa aquilo. Eu olhei para ele, nossa, doutor Google, pelo amor de Deus, meu filho, chega, tô falando pro bem, né? É ou não é assim, amor? E ele fala, minha esposa dá risada porque ele fala exatamente assim. Né, B? Como é que o vô fala? Ô, B, vai dar oi pro vô, não? Pocateira. Não é assim? Mas por que, irmão? Porque ele está valorizando ainda mais, porque ele sofreu algo esse tempo atrás, e ele estava exausto, ele estava cansado, ele estava enfrentando uma situação, ele foi diagnosticado com uma doença terrível, sabe? E nós orando, buscando, e graças ao nosso Jesus, ele foi curado para a honra e glória do Senhor. E no dia que ele recebeu o diagnóstico de que tudo que ele tinha desaparecido, ele chorou e glorificou a Deus, não se importou com quem estava na mesa, só agradeceu a Deus. Então isso foi maravilhoso. Então gerou nele uma autoridade, e essa autoridade que gerou nele, ele quer transmitir, só que ele está com pressa. Ele está com muita pressa de transmitir essa autoridade. Você precisa se cuidar, vocês precisam se cuidar, vocês precisam se cuidar. Eu e minha esposa, a gente gosta de levantar cedo e correr e treinar e tal. Ela deu uma relaxadinha agora, mas vai voltar. Amém, amor? 30 dias já descansou, né? Agora vamos voltar. A partir de amanhã ela está lá comigo de novo, levantando peso. Isso é uma bênção, irmão, porque a gente está valorizando o nosso corpo. Então, quando você vê uma pessoa que enfrentou uma dificuldade e venceu, ela tem autoridade para dizer sobre aquilo. Eu e minha esposa, nós casamos muito cedo, e nós começamos o nosso relacionamento, eu tinha 15 anos, ela tinha 13. Meu filho é mais velho do que a minha esposa quando eu conheci ela. Nós namoramos por 6 anos, e com 22 anos nós nos casamos. Já nesse ano engravidou do Pedro, que está aí hoje desse tamanho, esse moço bonito. E esse casamento, por mais que muitos estavam dizendo que era muito cedo, que, né, vocês são muito novos, tal, gerou autoridade em nós para aconselhar casais que estão casados há 35, 40 anos. Porque nós vivemos crises dentro do nosso casamento, porque nós éramos muito novos, então a gente estava aprendendo com os erros, e vivendo aquilo, e aprendendo, então passou todos esses anos. Esse ano a gente completa 15 anos de casado. 15 anos de casado, então quando a gente senta com um casal para conversar, eles olham para nós, nossa, vocês entendem tanto disso, mas vocês são tão novinhos, né? Eu falo, glória a Deus, porque a gente sofreu tudo de uma vez, e Deus nos deu autoridade para falar daquilo que nós estamos vivendo. Você está entendendo, irmão? Você está sendo preparado para alguma coisa. Você está sendo preparado para alguma missão aí. Você pode ainda não saber qual é, mas um dia alguém vai sentar na tua frente, vai começar a falar, vai começar a pôr para fora, ou vai contar as dificuldades, e vai dizer, irmão, eu estou passando isso, aquilo, e do Espírito Santo vai te fazer lembrar, pô, eu vivi isso, eu enfrentei isso, eu passei por isso, e nessa mesma hora você vai falar, irmão, eu passei por isso. E Deus fez isso na minha vida. Eu quero orar por você. Quero declarar que aquilo que Deus fez na minha vida, eu declaro sobre a tua vida. Assim como Deus me transformou, vai transformar você. Assim como Deus mudou a minha história, vai mudar a tua história. Deus me deu essa autoridade. Ele me deu poder através da minha guerra. Ele me deu autoridade através da minha derrota que eu estava vivendo, mas através desse deserto, através desse caminho, através da missão que Ele me deu, de viver com Ele, Ele derramou algo novo sobre mim, e eu quero transmitir para você, meu irmão, quero transmitir para você, minha irmã, não chora não se desespera não, Deus me deu algo grande, e eu quero transferir para você, é isso que você vai fazer, diga amém. Então essa autoridade foi nos dada, irmão, e foi um alto preço.
Quando eu conheço a minha posição em Deus, eu sinto paz dentro de mim. Quando eu entendo o poder da autoridade que me foi dada, eu venço as minhas dificuldades. Qual é a dificuldade que você enfrenta hoje? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um minuto e pensasse qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu quero dizer para você que essa autoridade, ela está sendo forjada pelo Senhor Jesus. Essa autoridade, ela está sendo preparada pelo Senhor Jesus. Isso não é para a tua morte, isso não é para te humilhar, isso não é para te se sentir pequeno, isso não é para te fazer se sentir menor, isso não é para fazer você se sentir inferior. Deus retira agora, em nome de Jesus, esse complexo de inferioridade. Deus retira agora esse desespero dessa pessoa. Deus retira agora essa dúvida, esse medo, e transforma, Senhor Jesus, em fé, em esperança e autoridade, em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos. A autoridade é conquistada através de um trabalho diário. É engraçado que quando você... Quem aqui tem negócios? Quem aqui é o seu próprio patrão? Quem é autônomo aqui? É engraçado. Você é autônoma, moça? É mesmo? Nossa. Quando Deus ele te dá uma responsabilidade, irmão, se você é uma pessoa que tem o seu trabalho, ou uma pessoa que trabalha para alguém, se você é uma pessoa que lidera alguém dentro da tua empresa, você pode ter certeza de uma coisa: tudo aquilo que você fala tem mais poder do que quem chegou agora. Então, se você está dentro de uma empresa que existe um chefe que está lá dentro, você olha para a situação, você olha para a vida daquele chefe e você pensa: nossa, ele tem uma vida tão boa, ele tem uma vida abençoada, né? E ele é tão convicto do que está fazendo, né? Ele é tão certo do que está fazendo. Por quê? Porque antes dele receber essa autoridade de chefe, ele enfrentou todas as dificuldades que uma pessoa poderia enfrentar dentro de uma empresa. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram, que tinha uma pessoa lá que estava, nossa, com um problema terrível, ia perder milhões de reais dentro de uma empresa, onde uma máquina tinha parado, uma máquina estava totalmente ruim, e ele não conseguia consertar, quando de repente tiveram que chamar o antigo dono da fábrica. Pô, você me deu garantia de uma máquina perfeita, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo gente, eu preciso consertar isso daqui, o que eu faço? Aí o dono pegou e falou: não, eu vou aí, só que eu cobro 200 mil reais para me consertar. Aí ele pegou e falou: não, mas isso é um absurdo, eu já paguei um monte de gente aqui, eu paguei 5 mil, 10 mil, 50 mil e ninguém resolveu, você veio me cobrar 200? Falou: se você me pagar 200 mil, eu vou lá e conserto. Aí ele chegou na empresa, depois de muita luta, a pessoa pegou e falou: vai lá e conserte para nós, por favor. Ele foi lá, pegou uma chave, tirou uma peça, trocou outra peça, substituiu. 2 minutos, está pronto. Ele: como assim está pronto? Está pronto, eu já arrumei. Ele ligou a máquina, voltou a funcionar. Quanto ficou? 200 mil reais, como nosso combinado. Você está me cobrando 200 mil reais por conta de 2 minutos de trabalho? Aí ele falou: eu tenho uma experiência para consertar, coisa que muitos que vieram aqui, você perdeu mais dinheiro, mas não sabiam. E por que ele tinha essa experiência, irmão? Porque ele recebeu uma autoridade. Ele enfrentou aquela dificuldade centenas de vezes. Ele enfrentou aquela luta centenas de vezes. Ele teve prejuízo com aquela máquina um monte de vezes. Ele poderia ter trocado, ele poderia ter feito um montão de coisa, mas ele sabia como consertar. Então ele tinha autoridade para poder consertar. Quando ele chegou, ele foi honrado por aquilo que ele sabia. Toda autoridade que Deus nos dá e que é construída através da nossa vida, Deus nos honra. Toda autoridade que Deus te dá é para Deus te honrar de alguma forma lá na frente, irmão. Ei, irmão, não sei se é dinheiro, não sei se é um casamento que você está procurando, não sei o que Deus está fazendo na tua vida, mas a autoridade está sendo preparada para isso, em nome de Jesus. Então tudo aquilo que nós fazemos, Deus ele vai derramando coisas boas através dessa dificuldade. Estão entendendo o que eu estou ministrando, irmão? E é engraçado isso, um pai de família quando chega dentro da tua casa, ele não pede permissão para acender as luzes,
Ele não pede permissão para deitar no sofá, tirar o seu tênis e pôr o pé no sofá. Ele não pede permissão para ficar mais tempo debaixo do chuveiro. Ele não pede permissão para poder andar de cueca dentro da tua casa. Porque ele tem autoridade dentro daquela casa, ele é o pai daquela família, ele governa aquele lugar. Então existem coisas na nossa vida, irmão, que devem ser mais valorizadas. Pois nós estamos governando aquela região, nós estamos governando aquele lugar. Meu filho ele demora 10 minutos no banheiro, às vezes tomando banho. Eu tenho que ir lá bater na porta e falar: vai, meu filho, não sou dono da Eletropaulo não. Quem é o pai que já disse isso? Todo mundo fala: eu não sou dono da Eletropaulo não, meu filho. Luz não dá em árvore não. Dinheiro não dá em árvore. Aí vem os meninos, né? Essa geração é terrível, né? Papel vem da onde? Da árvore. Você não entendeu? Essa geração mais antiga aí, pastor, não entende nada. Como que faz papel, irmão? Da árvore. E eu disse que dinheiro não dá em árvore. O dinheiro é do quê? Olha a mente dessas crianças. Terrível. Se o papel vem da árvore. Diga amém. Amém. Jesus disse, já estou terminando. Jesus disse em Mateus 28:18: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa autoridade teve um alto preço. Não foi conquistada por favores, ela não foi conquistada por investimentos financeiros, ela não foi conquistada por apenas dizer que era filho de Deus. Essa autoridade foi conquistada com sangue, por obediência e por renúncia. Jesus, quando declara isso daqui, ele está dizendo assim: tudo que eu enfrentei aqui não foi em vão, toda a dificuldade que eu passei, toda a humilhação, todo o sofrimento não foi em vão. Deus me deu autoridade no céu e na terra. Nós declaramos o nome de quem na terra para poder vencer? O nome de Jesus. Essa autoridade está sobre o nome dele. Deus, ele me deu um ministério, irmão, e esse ministério é de libertação. Eu já tive trabalhos de libertação assustadores, de filme de terror mesmo. Uma vez nós estávamos, era meia-noite, nós estávamos na nossa casa, quando o meu telefone tocou, e a pessoa me chamou: pastor, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Quando eu cheguei lá na casa da irmã, o filho dela estava com um facão se cortando. Havia 2 viaturas na frente da casa dessa mulher, ameaçando de matar o menino, se ele viesse para cima deles com a faca. E quando eu cheguei naquela situação, falei: meu, ele já matou alguém. Então os móveis da casa estavam todos destruídos, estava tudo quebrado, ele já tinha passado nos portão das casas, dando facada em tudo quanto é tipo de portão, do tamanho desse irmão, um homem desse tamanho, se cortando com uma faca. Eu cheguei num lugar, eu estava muito nervoso, porque eu não tenho medo do diabo, não, eu fico bravo. Quando o irmão me ligou, e eu vi que era o diabo: vem aqui que é o diabo. Eu já não acredito, diabo desgraçado, vou ter que me trocar, não sei o quê. Não foi, amor? Comecei: não acredito que eu vou ter que ir lá, porque, nossa, meu, como me tira do sério, Satanás. Me deu uma raiva, irmão. E eu fui lá na maior pegada. Quando eu cheguei lá, que eu vi a cara do irmão manifestado, de pé desse jeito, irmão, olhando para mim. Na hora que ele me viu, ele falou: eu não quero você aqui. Não quero você, pastor Herbert, eu não quero aqui. Não, ele falou: Herbert, o Herbert aqui eu não quero, o Herbert aqui eu não quero, o Herbert eu não quero, sai daqui. Ele pegou e veio correndo na minha direção com a faca, e os policiais lá atrás de mim. Na hora que ele veio correndo na minha direção com a faca, eu falei: em nome de Jesus, solta ele. Ele no chão. Fizemos o trabalho de libertação, ele foi liberto, ele voltou parecendo um bebê. Eu não acredito que isso existe, eu não acredito que não sei o que. Ele falou que ele conseguia ouvir tudo que o diabo falava através da boca dele, mas ele não conseguia ter governo sobre as mãos dele, sobre o comportamento dele. Imagina que terrível. E uma fase da minha vida eu fui governado pelo diabo. Uma fase da minha vida eu fui usado pelo diabo. Eu fazia coisas ruins, irmão. Eu fui 8 anos usuário de droga, e nesses 8 anos que eu fui usuário de droga, eu baguncei muito. E o diabo brincava comigo. Já tive uma experiência de eu estar numa cama e eu ficar igual a mulher do exorcista, para cima e para baixo, e eu não conseguia controlar. Minha esposa estava na igreja orando por mim, para eu ser liberto. E eu comprava de grama, comprava de pacote, eu gostava muito do negócio. Eu cheguei a vender roupa.
Cheguei a trocar minhas roupas. Para a glória de Deus, vai fazer 14 anos que eu sou liberto. Nesses 14 anos, Deus mudou a minha vida. Mas acima de tudo, Ele derramou uma autoridade sobre mim. E o diabo nunca mais vai ter autoridade para tocar em mim. E eu falo isso com toda a convicção e sem medo nenhum. Pois todas as vezes que um demônio se manifestava na vida de alguém, me chamavam para eu ir lá poder, através do nome de Jesus, libertar aquela pessoa. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Não sei qual é a guerra que você enfrenta, não sei o que você vive, mas Deus está derramando uma autoridade. Oh, Shurele canta labassura. Oh, Espírito Santo, fecha os teus olhos, irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandes nesse lugar. Eu sei que o Senhor, meu Deus, está manifestando a tua glória, Senhor, de forma sobrenatural nesse ambiente. Pois o Senhor quer transformar vidas e usar pessoas de forma sobrenatural. Tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, na vida dessa pessoa, eu sei que o Senhor quer ir além. Eu sei que o Senhor quer usar além. Então eu quero orar, Senhor Jesus, por esta pessoa, por esta vida, por essa alma, por essa pessoa que sente dentro do teu coração uma necessidade, mas não tem tido força, não tem conseguido inspiração para caminhar, não tem conseguido inspiração para dar continuidade. Em nome de Jesus. Jesus venceu o natural, querido, para que você pudesse vencer o sobrenatural. Jesus venceu as coisas impossíveis, para que tudo aquilo que é possível nessa terra você vivesse, para que você conquistasse. Então eu quero dizer uma coisa para você: você não é alguém válido não, você não é uma pessoa inútil não, você não é uma pessoa qualquer não, muito pelo contrário, Deus te fez homem de Deus, Deus te fez mulher de Deus, e você é uma pessoa que vai mudar toda a tua casa. Precisava uma pessoa sofrer e receber a autoridade do céu para ver uma transformação naquele ambiente. Essa pessoa é você, não é o teu irmão da esquerda, da direita, não. Deus está falando ao teu coração. Você que está com o teu coração queimando, você que está sentindo essa convicção através do Espírito Santo que habita dentro deste lugar, Deus está te dando uma certeza hoje. Deus está colocando um coração convicto dentro de você hoje, para que você saia daqui dessa noite transformado e diferente. Você vai sair daqui hoje e vai chegar diferente no teu trabalho amanhã. Você vai sair daqui diferente hoje e vai chegar na tua casa diferente, vai chegar em qualquer ambiente onde você colocar a palma das mãos e a planta dos pés vai ser diferente. As pessoas vão olhar e vão dizer: irmão, você não estava assim, você não estava daquele jeito, mas você vai dizer: o Senhor falou comigo, o Senhor me transformou e me deu uma autoridade para vencer sobre essa situação, para vencer sobre essa guerra. E você vai dizer: eu sei que não é fácil, eu sei que vai ser difícil, assim como Deus falou a Josué: ei, Josué, não tema nem se espante, apenas vá, pois assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Ele diz: não deixe de falar a palavra deste livro da lei, e nele medita nela de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que está escrito. Assim diz o Senhor. Pai, derrama do teu Espírito, derrama da tua graça sobre cada vida aqui nessa noite, e nos transforma, Senhor, nos transforma e nos molda. Oh, surle canta, labassura, le canta, le canta, labassúria. Ora vem Espírito Santo, ora vem Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, e faz de nós, Senhor, morada tua, morada do teu Espírito Santo. Faça do nosso coração a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé, irmão. Fique de pé em nome de Jesus, e coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração agora, pois o Espírito Santo quer derramar coisas grandes sobre você. O Senhor Jesus disse que recebeu autoridade no céu e na terra. Ele também disse: tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, e tudo que você ligar
na terra também será ligado no céu. Começa a falar com Deus agora e começa a ligar a tua vitória em nome de Jesus. Começa a ligar agora aquilo que você deseja e alcançar nessa terra. Deus não quer que você viva uma vida de sofrimento, não. Deus não quer que você tenha uma vida de falência, não. Deus quer mudar o teu cativeiro, irmão. Deus quer mudar a tua história, quer mudar o teu casamento, quer mudar a tua vida financeira. Deus quer transformar essa realidade. O Senhor quer fazer você receber boas notícias. Eu quero profetizar que pessoas irão testemunhar nessa igreja. Pessoas irão edificar essa igreja através das tuas guerras e testemunhos. E haverá naquele grande dia pessoas que serão edificadas através do teu testemunho, através da tua vitória, através da guerra que você enfrentou, pois você dirá a elas: irmão, não desista, persista, pois eu venci, eu prevaleci, e o Senhor foi comigo, o Senhor me deu vitória, o Senhor me deu cura, e o Senhor me deu unção. Então, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo, Deus, faça morada em cada coração, e que possamos sempre celebrar o teu nome, sempre celebrar a tua grandeza, e sempre celebrar o que o Senhor fez por nós, Senhor. Estamos aqui como igreja, estamos aqui conectados contigo, estamos aqui como uma conexão jovem, Deus, mas cheios da tua presença e do teu Espírito Santo. Então nos ensina, Senhor, a confiar, nos ensina a acreditar e nos guia. Fala sempre aos nossos corações, assim como o Senhor falou a Josué, que o Senhor estará conosco, independente da guerra, independente da dificuldade, pois assim nós cremos e assim nós profetizamos, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, aplauda ao Senhor Jesus de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus te dá autoridade para vencer guerras físicas e espirituais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.